Imagine só, um crime brutal chocou Moscou enquanto militares russos, mais uma vez, deixam cair uma bomba em território próprio. E não é que até Donald Trump entrou na dança, investindo pesado em ouro? Essas são as manchetes que você confere agora no Kodorowski Life. Não perca os detalhes mais quentes do momento, dê seu like e fique por dentro de tudo que importa. Em um bairro nos arredores da capital russa, o corpo de um menino de apenas 6 anos foi encontrado. O garoto, antes desaparecido em Moscou, teria sido vítima de um crime hediondo. Segundo as primeiras investigações, sua própria mãe e o companheiro dela podem estar por trás do assassinato. O corpo foi descoberto no terraço de um apartamento após a avó do menino acionar as autoridades, preocupada com o sumiço. Ela contou que o padrasto teria levado a criança para algum lugar. A mãe, que cumpre tratamento em um hospital psiquiátrico, já havia sido diagnosticada com transtornos graves. Fontes revelam que desde setembro a família vinha enfrentando problemas. O pai, condenado por roubo, tinha direito de visitas ao filho após o divórcio, mas seu paradeiro atual é desconhecido. E tem mais, o menino tinha uma irmã de 9 anos, que agora precisa lidar com essa tragédia. Enquanto isso, os militares russos protagonizam mais um episódio vergonhoso. Uma bomba aérea foi acidentalmente lançada sobre uma área residencial em Belgorod, causando estragos enormes. Na noite anterior, uma coluna de fumaça se ergueu no céu após a explosão. O governador da região, Vyacheslav Gladkov, preferiu omitir o incidente em seu relatório diário, mas a verdade veio à tona porque o ocorrido coincidiu com um ataque de drones. Moradores relataram que alguém filmou a cena logo após a queda da bomba. Segundo canais independentes, 3 prédios públicos, 8 apartamentos e 33 casas foram danificados, algo que um simples drone não seria capaz de causar. Desde o início da guerra, as forças russas já deixaram cair pelo menos 130 bombas em solo próprio ou ocupado só no ano passado. E não para por aí, em Belgorod, um jovem recruta de 18 anos, Yevgeny Sitnikov, desertou da unidade militar há alguns dias. As autoridades alertam que ele pode representar perigo, embora não tenham explicado o motivo. Não é a primeira vez que ele some. Em julho, já havia fugido de uma base em Moscou. Vale lembrar que na mesma região, outro militar desertor, Alexei Kostrykin, assassinou um morador local e estuprou sua esposa antes de ser capturado. No porto de Novorossiysk, as operações de exportação de petróleo foram retomadas após uma pausa forçada por ataques ucranianos. Os trabalhadores voltaram às atividades no domingo, depois que terminais vizinhos também haviam suspendido as operações na sexta-feira. Os bombardeios danificaram um navio civil, tanques de armazenamento, um pier e parte da infraestrutura portuária, além de provocar um incêndio em uma instalação da empresa Lukoil. Felizmente ninguém se feriu, mas as perdas foram significativas. Cerca de 2 milhões de barris por dia deixaram de ser exportados, o equivalente a 2% do fornecimento global. Enquanto isso, as autoridades da autoproclamada República Popular de Donetsk anunciaram um plano ambicioso e absurdo de investir mais de 1 bilhão de rublos no turismo militar já no próximo ano. A ideia é transformar a região, devastada pela guerra, em um destino de glória bélica, cobrindo desde a Segunda Guerra Mundial até os conflitos atuais. O dinheiro será usado para reconstruir hotéis destruídos, mas há um detalhe: Donetsk segue sendo palco de combates intensos, bombardeada tanto por forças russas quanto ucranianas. E mesmo quando não está sob fogo, a região enfrenta apagões constantes com subestações elétricas danificadas, deixando cidades como Donetsk e Orliva sem energia. Em Moscou, um engavetamento envolvendo vários caminhões causou caos em uma rodovia movimentada. O acidente, provocado por uma tempestade de granizo, fez com que um dos veículos colidisse com um carro de passeio, prendendo o motorista na cabine. Por sorte, não houve vítimas fatais, mas o trânsito ficou completamente paralisado. Aliás, a capital russa está sob alerta amarelo devido ao mau tempo, com previsão de chuva congelante e neblina intensa. No interior da Rússia, uma perseguição policial terminou em tiroteio. O motorista, flagrado dirigindo de forma perigosa, ignorou as ordens para parar e acelerou, colocando em risco outros veículos. Durante a fuga, ele chegou a invadir a pista contrária, forçando os policiais a disparar para o alto e depois, contra os pneus do carro. O homem, que estava sóbrio mas sem habilitação, foi detido e agora responde a 7 processos. Seu veículo foi apreendido. Em Grozny, capital da Chechênia, um novo símbolo de adulação ao regime está prestes a surgir. Uma catedral ortodoxa será construída em homenagem ao príncipe Vladimir, bem no meio de um bulevar que liga 2 mesquitas.
O projeto, bancado pelo líder local Ramzan Kadyrov, faz parte de uma estratégia para reforçar a imagem de Vladimir Putin como figura incontestável. A obra, prevista para ser concluída em 2027, já teve sua pedra fundamental lançada, em meio a um bairro que leva o nome do próprio Putin. E falando em estratégias, uma delegação de empresários suíços teria encontrado uma maneira inusitada de influenciar Donald Trump, presentes luxuosos. Segundo fontes, eles visitaram o ex-presidente americano em novembro e, além de elogios exagerados, levaram um relógio de ouro maciço e 1 quilo de barras do mesmo metal. A tática parece ter funcionado, mas o que isso diz sobre a política internacional? No México, a juventude está nas ruas em protesto contra a violência e a corrupção. O estopim foi o assassinato do prefeito de Uruapan, conhecido por combater o crime organizado. Manifestantes da geração Z, muitos usando máscaras, exigem ações mais duras contra as gangues e invadiram as proximidades do Palácio Presidencial. A polícia reagiu com gás lacrimogênio, deixando pelo menos 120 feridos, incluindo 100 agentes. Cerca de 20 pessoas foram presas. O movimento batizado de Geração Z do México declarou que a juventude está cansada da impunidade e da podridão no país. E para fechar com uma boa notícia, a seleção ucraniana de futebol garantiu sua vaga nos playoffs das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Em um jogo decisivo contra a Islândia em Varsóvia, a equipe de Andriy Shevchenko precisava apenas da vitória para superar os adversários na tabela. E não decepcionou. Após dominar a partida, abriu o placar com Oleksandr Zubikov aos 83 minutos. Nos acréscimos, Alexei Gutsulya selou o 2-0, garantindo a classificação. Agora, a Ucrânia enfrentará 2 partidas eliminatórias em março, ao lado de outras seleções que ficaram em segundo lugar nos grupos europeus. A Itália, atual campeã da Eurocopa, também avançou, mas perdeu a liderança de seu grupo. Enquanto a Noruega, por sua vez, não deixou dúvidas sobre sua força. Para a Itália, restavam apenas chances teóricas de liderar o grupo, precisavam vencer os nórdicos por uma diferença de 9 gols. Mas o que se viu foi um placar elástico, sim, porém com um 4-1 favorável à Noruega, que mais uma vez humilhou os italianos em plena qualificação. O resultado não só confirmou a classificação direta dos noruegueses, algo que não acontecia desde 1998, como também deixou a Azul à beira de um pesadelo histórico. E se falamos em goleadas, Portugal tratou de mostrar que não fica para trás. Contra o Luxemburgo, a seleção das quinas aplicou um impiedoso 9-1, garantindo sua vaga no Mundial sem sustos. Um espetáculo ofensivo que reforçou a tradição lusitana de chegar forte aos grandes torneios. O Mundial de 2026, que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México, já tem seus primeiros debutantes confirmados. Jordânia, Uzbequistão e Cabo Verde escreverão seus nomes na história como estreantes em Copas do Mundo. Mas enquanto alguns celebram, outros amargam a incerteza. A Itália, tricampeã mundial, corre o risco de ficar fora do torneio pela 3ª vez consecutiva, um fracasso impensável para uma das maiores potências do futebol. Essas foram as notícias do dia. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do esporte, não deixe de curtir e se inscrever no canal. Assim você apoia nosso trabalho e garante que nada importante passe despercebido. Com vocês, eu, Vasil Zarou, da equipe Kharkiv Life. Até a próxima!